foi diretor da Polícia Federal, inclusive, foi ministro da Justiça, inclusive, não suportou 3 meses de cana, já entrou em depressão. O Lula, que foi presidente 2 mandatos, é, é, depois teve toda a sua história de luta, tudo mais, foi preso, ficou 587 dias. Um senhor de 70 e poucos anos de idade não entrou em depressão, que poderia ter entrado, e lá dentro desse período perdeu neto, perdeu irmão, passou por tudo, tanta humilhação. Esse homem não enlouqueceu, esse homem não ficou depressivo, e o cara, 3 meses, não perdeu ninguém, não perdeu nada. E Já são foi 3 meses. Deixemos claro aqui que não são 3 meses presos na papuda, né? sem São contar três que tem meses. isso, né? São 3 meses preso praticamente numa suíte lá, 5 estrelas, né? E aí você reclamar a cela dele é melhor que a nossa casa. Eu gostei hoje do que o Alexandre de Moraes fez, né? Porque o Alexandre de Moraes falou o seguinte, pô, tá, então você tá com depressão, então vai fazer o seguinte, se a cadeia onde você tá, a sala onde você tá, o flat onde você tá, não está sendo o suficiente, vamos fazer assim, tá? Não tá bem? Mandar uma equipe avaliar para ver certinho, deu 48 horas pro diretor lá verificar as condições da sala onde ele tá preso, se lá realmente não tiver condição para manter ele lá, então que leva ele para um hospital penitenciário. Aí ele vai ficar numa condição um pouco pior do que a que ele está agora. Ou melhor, né? Talvez ele receba os devidos tratamentos. O pessoal tá falando Eu tô aqui. vendo o Bruno ali, eu tô vendo o Bruno, só que não dá para subir mais agora com esse tipo de live, né? Eu tô vendo a cabeça dele ali no cantinho ali. Ou mandaram Bruno, aqui. saúde. Mandaram aqui, brinca com saúde não, vocês não sabem o que é depressão. Então, até a justiça disse mesmo que se ele tem depressão de fato, ele não vai ser solto, ele vai ser encaminhado para um Pro hospital lugar onde deve penitenciário se para tratar. tomar os devidos, né, tratamentos lá relacionados Não, à engraçado que doença quando o dele. Lula tava preso, essas mesmas pessoas que estão dizendo agora não brinca com saúde não, que vocês não sabem o que é depressão, estavam desejando que o Lula morresse. E por que vocês brincam com a saúde? Ou que o câncer na garganta do Lula voltasse. É, Por que agora é, vocês estão com todo esse mimimi com o Anderson Torres? Hã? Só porque ele cometeu o crime de dar golpe, queria dar golpe, planejou golpe com toda essa gentalha aí. Agora tudo bem. Aí, não, ele tá se o depressivo, tadinho Anderson dele. Torres fosse de esquerda ou comunista ou coisas do tipo, essa empatia iria acabar imediatamente. Pois então. Aí que tá. Não ia ter, ninguém ia ter empatia com ele, né? Essa que é a verdade. Então, pera lá um pouquinho, né? Pera lá um pouquinho. Não venha pra cá com esse papinho, não, que 3 meses para um delegado de polícia ele tem que ter psicológico forte o suficiente para não entrar em depressão. Ele é um delegado de polícia, ele tem que ter, no mínimo, mais equilíbrio emocional do que as pessoas comuns, né? É o mínimo que se espera de um delegado de polícia, de um ex-ministro de justiça, é um pouco de equilíbrio emocional para não cair numa depressão, exatamente para não cair em depressão, né? É o mínimo. Eu acho que eu aguentava mais que ele, cara. Ô, cara, imagina só o coitado que roubou um pãozinho no supermercado que tá aí 5, 6 anos preso e não tá em depressão. E aí, Macarrão, tudo bem? Como é que você Esses caras tá? estão de brincadeira, meu. Esses caras, eles brincam com a nossa paciência. Obrigado, Márcio, pela rosa. Obrigado. Esse pessoal acha que a gente é trouxa, acha que a gente é mané. Não, vamos tocar essa. Não, eles começaram a infantilizar agora a coisa. Parece que eles estão levando muito pro lado infantil. Não, o Bolsonaro fala que já tá tomando morfina. Veio com essa história de tomar morfina e no Não, isso mesmo aí dia é teve fraude, alta, isso né? aí é mentira. Isso é a maior mentira do universo, cara. É a pessoa que enche a cara pra mandar mensagem para o ex, pra ex, e ele só encheu a cara como desculpa, porque se ele não tivesse bebido, ele mandaria mensagem do mesmo jeito. Não, mas e o pior de tudo é que todo mundo sabe que as redes de Bolsonaro não é ele que bota as postagens. Quem bota é o Carlos Bolsonaro. Tanto é que o Carlos Bolsonaro esse dia postou dizendo que ia abandonar as redes sociais do pai dele. Não é o Você pai acha que dele é que vai verdade isso? abandonar. Você acha que ele realmente vai abandonar? Eu acho que não. Eu acho que não. Ih, tava demorando pra entrar o infeliz de um Ó, bolsonarista. vamos lá, Nossa, deixa eu só aqui, ó, abrir aqui. Eu vou dizer para você os partidos dos prefeitos que foram presos, né, por conta da fraude da licitação. Eu acho que não vai te surpreender em absolutamente nada. Vão ser 15 vamos partidos lá, vamos aqui, lá. Eu vou chutar 3 partidos que vai estar aí no meio, o mínimo. O MDB, tá? PP, PL. E pelo menos esses três eu tenho certeza que estão. Vamos lá, ó. O primeiro é o Davidson Souza, do MDB. Ó, um. O segundo é o Luiz Henrique Saliba, do PP. PP do Maluf? O 11, Do Lira? tá? Vá. O terceiro é o Antônio Rodrigues, do PP. Hum. O quarto é o Antônio Seron, do PSD, do Kassab. PSD do Kassab, O certo? Vicente Correia, do PL do Bolsonaro. Não.
Ah, o Marlon Nelber, do PL do Bolsonaro, ah. o Juarez Ponticelli, do PP, o Luiz Carlos Tamanini, do MDB, o Armindo César Tassi, do MDB, o Adriano Poffo, do MDB, o Adilson Liskovski, do Patriota, ó, surgiu um novo aqui, Patriota. Patriota, olha, ainda tem Patriota. patriota, né? Bolsonarista, patriota, cidadão de bem, Deus, pátria e família. E liberdade, sempre liberdade. Liberdade. Mas para eles a liberdade eu acho que tá um pouco em falta, né? Que eles estão na prisão. Então vamos lá. É, É, Patrick Correia, do Republicanos. tudo, olha, Partido, tudo caterva, né, meu? A tudo bom. malta, né? Aí aqui, ó. Luiz Divoncir, do PSD do Kassab. Felipe Voit, do MDB. E o último, que é o 15º, é o Alfredo César. Quero que você chute aí o partido do último. Qual? O Alfredo César. Chuta aí, qual que é o partido do último? Não é o mesmo, é um partido novo aqui na lista. É um partido novo, então vamos lá. União Brasil. Não, errou. Ahn, Mais uma só. mais uma, então. Deixa eu ver. Não é União. PSDB. É o Fodemos. Ah, é o seu partido, né? O partido que você era afiliado, não sei se ainda é. Era, mas. Pô, se você for ver essa porra aqui, essa lista só tem aliados do mito, cara. Só Eu acho que aliados isso. dele. Boa noite, todo mundo que está entrando aqui, eu- pessoal. Obrigado pelas né? curtidas, obrigado pelos presentinhos que vocês estão mandando. Super obrigado quem está prestigiando a live, quem está me acompanhando aqui na minha dose de Scott e a lista de prefeitos presos em Santa Catarina. Eu já tinha Todos, dito que nem 100% do efetivo é da extrema-direita. extrema-direita. Está explicado por que que Santa Catarina é um estado que está sendo um estado considerado um estado nazista, né? Com células nazistas, né? Está explicado, porque são pessoas corruptas, que são reacionárias e que, enfim, querem manter esse status quo deles lá. Então está explicado Cara, por que eles não querem que a Polícia Federal tenha autonomia, que o Ministério Público não tenha autonomia. Está explicado agora. Está eles explicado. querem, que eles não querem que regulamente rede. Tá explicado. Por isso que eu falo que nem todo bolsonarista é bandido, mas todo bandido é bolsonarista. Essa parece que é a coisa assim, é a coisa mais fática que existe, porque pode puxar a ficha criminal desses caras, cara, desses que pregam essa idoneidade toda, eu sou anticorrupção, eu sou honesto, eu sou idôneo, cidadão de bem. Puxa a capivara deste infeliz que você vai ver que... Você vai Estão ver dizendo aqui que que... estão dizendo aqui que o Adilson, que é um dos prefeitos que eu falei aqui do Patriota, ele é petista, porque o vice dele é do PT. Hum, cara, em composição municipal, o vice, coitado, nem existe. Negócio de. Aqui em São Paulo, a gente ouve falar em vice-prefeito, por exemplo. Não tem mais, né? É o É o Ricardo. Ricardo Nunes, que era o prefeito, era o Bruno Covas. Esse Ricardo Nunes assumiu depois que o Bruno Covas morreu. Mas ninguém nem ouve falar nesse homem. É um fantasma, né? É uma alma penada. Ninguém ouve falar nesse cara. Eu não vejo o que esse Bruno faz. Esse Bruno não, é É o Ricardo Ricardo. Nunes. Eu não sei o que Eu que esse também não cara faz. sei o que ele faz. Assim, eu sei um pouco mais porque eu trabalhei durante um tempo na gestão. Mas hoje, Eu não conheço, cara, eu não sei nada desse cara. Só sei que ele é um empresário, né? Quando foi lançado, é um empresário cheio de problemas com a justiça. Isso eu sei. Sei que ele é um empresário cheio de problemas com a justiça. No mais, eu não sei o que esse cara faz. Porque, sinceramente, o vice dele é do PT, o né? Mas na Nordeste é considerado composição, o quê? Olha, hoje eu posso dizer o seguinte, né? O Nordeste, a região Nordeste, é a única região que mostra, que ensina o restante do Brasil o que é ser uma nação. O que é uma pessoa não ser individualista. O que é uma pessoa ser, como eu posso dizer, uma pessoa que não é individualista, ela é coletivista, né? Vamos usar esse termo. Não é um termo muito bom, mas elas pensam mais no coletivo, no bem de todos, do que no bem de um só. Então, eles buscam melhorar. Então, a região Nordeste é uma região que procuram muito fazerem associações, sindicatos, enfim, para que eles se organizem, para que um busque benefícios para os outros, para não beneficiar a si próprios. E mostraram isso na eleição. Salvaram o Brasil do nazifascismo, né? você quer dizer que o Nordeste é comunista, é isso? Não é que seja comunista, mas eles têm um sentimento de nação, de pertencimento. Então eles são mais unidos na questão eles pensam mais no todo do que em si só. Eles pensam mais em melhorar a vida do todo. Olha, se melhora a vida do meu vizinho, melhora a minha vida.
a gente aqui é um pouco mais seco. Eu tô um pouco me lixando pro meu vizinho, às vezes eu nem conheço o meu vizinho, tô lá me preocupando com ele. O Nordeste ele tem mais essa questão da coletividade, do sentimento de coletividade. Nós somos mais individualistas. Eu enxergo dessa forma. Cara, quando eu fui do Sebrae, eu viajei, como eu falei, eu viajei muitos estados do Nordeste e as pessoas são muito humildes, mas elas dividem o pouco que elas têm, elas fazem questão de dividir. E, se possível, elas dão tudo que elas têm e ficam sem nada para te dar. Porque é da essência desse povo. É ser um povo acolhedor, é ser um povo fraterno, né? Aqui não é assim. Aqui não é assim. Então, eu posso dizer para você que é um povo dessa forma. Então, é assim que eu vejo. E o resultado nas eleições mostra isso. O resultado das eleições mostra isso. Que é um povo que pensa um nos outros. Pô, se eu votar no coisa ruim para melhorar a minha vida, mas vai piorar a vida de uma centena de milhares de pessoas e até de milhões de pessoas. Então, eu vou votar com essas pessoas. E um ou dois destoa disso, tem mais a questão do Sim. egoísmo, às vezes por ser mais privilegiado tal, e quer manter esse status quo do que ele é e tal, de pertencer a uma certa casta, e aí ele procura manter os seus privilégios. Mas, na maioria das pessoas, elas são pessoas muito generosas e muito humildes. Eu tô vendo Diferentemente dos aqui. estados do sul e do sudeste, tá? Eu tô vendo aqui, pessoal, abriu uma enquete aqui. Se você for Bolsonaro, você coloca a carinha triste, e se você for Lula, você coloca a carinha feliz. Fechou? Só pra gente fazer o resultado aqui. A enquete tá aqui O embaixo. Bruno não Show? tá dizendo nada no chat. O Bruno sempre manda intervenções tão boas. Bruno, você tá aí, não tá contribuindo com a live hoje, cara. Mas, ó, tem só um levantamento que o pessoal tá dizendo aqui desse prefeito em específico, desse prefeito em específico que supostamente seria petista. Vamos supor que, no fato, ele seja mesmo. A lista tem 15 pessoas, cara. 14 são bolsonaristas e uma é em cima do muro, porque ela não é petista, pô, ela é do Patriota. Então, pode Não, do ser por Patriota, o inclinação à prefeito é do esquerda, Patriota, mas né? o vice é do PT, mas aí não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver, mas, O vice não. bem, se você quiser descartar esse cara, podemos dizer que 99% da lista é Bolsonaro, pô. Então não muda muito. Cuidado com os seus desejos, o Bruno disse. Não, não é nem questão de desejo, é uma ordem, você participar da live. Aqui a gente não consegue abrir janela para você subir, né? Mas participa aí com suas intervenções no chat, que são sempre muito boas, até porque você é um pensador, né? Um poeta, estudioso, linguista. Eu acho que é linguista que fala, não sei. Acho que é Acho que é isso. também. Você é um linguista, então você tem lugar enfim, você tem cadeira cativa aqui no nosso bate-papo. Pessoal, mandem perguntas aí no chat, mandem bastante perguntas. Então, aí Eu abri a enquete aqui. Agora sim voltando eu para abri o a assunto enquete certa, vocês podem votar na enquete aí. voltando para o assunto do Anderson Torres, cara, eles estão tratando isso como uma coisa infantil. Eles tentaram dar o golpe e deu errado, deu muito errado. Tem clara a digital dos militares, isso deu muito errado. E agora eles, tipo, quer deixar em cima das costas dessas pessoas que estão presas. Eles são muito covardes, né? Porque essas pessoas que estão presas, esses coitados que ganharam um pedacinho de carne, você lembra que eles levaram um caminhão de picanha, falaram que a gente tem picanha, e fazia aquelas coisas, tudo, armaram barraca, templo de oração, naqueles toldos lá, etc, tal. E agora eles simplesmente querem tirar o deles da reta e deixar essas pessoas pagarem sozinhas. É uma covardia, né? Eu fico pensando, eu fico me perguntando, será que os fanáticos bolsonaristas não vão se tocar uma hora de que foram usados assim para fazerem essas coisas, que agora eles estão pagando e que eles estão querendo se esquivar ao máximo possível e deixar essas pessoas serem penalizadas sozinhas? Vocês já ouviram falar sobre a Conferência do Agro, Mineração e Fertilizantes? Não, Não, eu nunca ouvi falar nunca ouvi nessa falar conferência. sobre isso. Eduardo Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro estão quase infartando com medo do. Eu acredito que não só eles, viu? Eu acredito porque eles começaram uma campanha quando inventaram essa história do Anderson Torres estar depressivo. Eles começaram uma campanha na outra rede social o tempo todo. Tem que soltar porque ele tá pensando em se matar, não sei o que e tal. Eu falei, isso aí é estratégia, isso aí é para viralizar, para colocar pressão no Supremo Tribunal Federal, para o Supremo Tribunal Federal ceder. E quem sabe se esse cara sai
da tutela da justiça se eles não vão lá e não tiram a vida desse cara? Quem que sabe? Isso é uma pergunta, não é uma afirmação, tá? Então tem interrogação aqui. Não é uma afirmação, isso é uma desconfiança que eu tenho. Esse cara tá, enfim, esse cara tá envolvido até o pescoço e ele sabe quem que ajudou, quem que mandou preparar. O Anderson Torres viajou para os Estados Unidos e foi se encontrar com o Bolsonaro lá e depois veio para o Brasil dizendo que esqueceu o celular. Olha que conversa. Olha que conversa. Eles querem tratar o quê? Os investigadores como idiotas? Querem tratar a Polícia Federal como idiotas? Eu não entendo isso. Estão perguntando se pode prender sem julgar. Pode prender sem julgar? Se pode prender sem julgar? Pode. Por isso tem uma coisa chamada o Instituto da Prisão Preventiva. Prisão preventiva, prisão temporária. Essas prisões elas não passam por um julgamento. Aí eles passam por uma audiência de custódia, onde um juiz decide se vai manter preso ou não. No caso da prisão temporária, tá? A prisão temporária tem um tempo determinado e a prisão preventiva também. Ó. Acredito que a prisão preventiva elas são 90 dias. E aí ele passa pelo juiz de custódia para saber se mantém a prisão ou não, para revalidar a prisão ou não. E a prisão temporária também. Ele é levado a um juiz para passar por uma audiência de custódia e o juiz decide se mantém ou não, se há materialidade na denúncia ou não, para manter a prisão. Mas sim, existe prisão sem julgamento. Tem muita gente que está preso aí por via da prisão preventiva. MST, Lina, obrigado. Ou invasão? MST, aí é uma questão mais de opinião. A questão pessoas podem tratar como invasão, depende do ponto de vista. Tá? Se você quer falar, por exemplo, do ponto de vista jurídico, é uma invasão. Do ponto de vista político, é uma ocupação. Porque quando você trata de forma política, você vai pensar no quê? Eles ocuparam uma terra que é improdutiva. Eles estão ocupando uma terra que é improdutiva. Quando você olha para a visão, para a questão jurídica, aí a justiça vai dizer o quê? É uma invasão. E, portanto, se a pessoa entra na justiça e recorre lá, o que acontece? Normalmente a justiça, se ela achar que cabe, ela manda fazer reintegração de posse da terra. E, portanto, é considerada uma invasão. Então, depende. O Bruno disse que não é opinião. Fundamente, Bruno, por favor, você me faça mudar de ideia. Eu acho que eu também vejo como uma opinião. Você pode ver por diversos ângulos isso, né? Sim. Por exemplo, você usou a versão aí de ser a visão jurídica ou política, mas também tem a visão do dono do terreno e a visão do manifestante. Para o dono do terreno sempre vai ser uma invasão. Ser uma invasão. Para o manifestante é uma ocupação. Para o manifestante é uma ocupação. Para o manifestante, para quem defende o movimento, é uma ocupação. E então, às vezes também para a própria justiça é uma ocupação. Quando, por exemplo, o terreno é um terreno público e quando o terreno é público e que não está tendo nenhuma função social, é considerado uma ocupação. Quando é um terreno privado, por mais que ele não esteja cumprindo ali a sua função social, ele não esteja cumprindo a função social, às vezes a justiça não manda fazer reintegração de posse. A justiça mantém eles lá, ocupados e tal. Então, isso varia muito, é uma questão muito polêmica isso daí, tá? Eu, no meu modo de ver, se é uma terra improdutiva, se é uma terra que não está cumprindo com a função social, é uma ocupação. Agora, se é uma terra que está tendo todos os critérios corretos, é invasão. Sim. Quando a terra é improdutiva, o Estado garante a posse. Para o Estado garantir a posse, acontece que o Estado primeiro vai ter que indenizar o dono daquela terra. Tá? Mesmo sendo uma terra improdutiva, o Estado não vai garantir a posse por meio da força. Quando é uma terra improdutiva, o Estado não garante a posse. Sim, então, mesmo sendo uma terra improdutiva, o Estado não garante. E, portanto... Não, o Estado não garante a posse nunca. É variável isso. Então... Sim, quando não é terra improdutiva, o Estado não garante a posse, mas só que, de repente, a pessoa entra na justiça e a justiça entendeu que aquela terra ali ainda pertence à pessoa e ela vai determinar que o Estado faça o que tem que se fazer e siga o rito legal. Então, tem umas questões burocráticas, tá, nessa questão de terra. É importante sempre procurar alguém que entenda bastante dessa questão, dessa área do direito aí, tá? Estão comentando aqui. Simples, não. Estão comentando aqui que o MST é um movimento de pessoas totalmente vagabundas. Oi?
Estão comentando aqui que o MST é um movimento de pessoas Não totalmente respondo, não vagabundo. respondo. Isso aí eu não respondo. Isso aí é gente que. Por É que as gente. pessoas invadiriam terras improdutivas? Qual é o sentido? Oi? Por que as pessoas invadiriam terras improdutivas? Qual o sentido? O sentido é torná-las produtivas. Esse é o sentido. Se a Terra está lá sem produzir nada, e ela tem que produzir, porque ela tem uma função social que tem que estar garantido lá na Constituição. Se ela está lá, por exemplo, ou ela é monocultura, como por exemplo plantação de eucalipto, que é uma monocultura que acaba com o solo, etc, etc. E aí você pode, por exemplo, instalar ali famílias para produzir milho, soja, feijão, arroz, etc, outras coisas que vão beneficiar a terra e vão produzir alimento. Acontece que essa terra pode ser desempossada, o Estado pode tomar para si aquela terra, não tomar para si, mas pagar o dono daquela terra, caso ela não tenha dívida com a União, porque precisa também saber uma coisa, né? Se a terra tiver dívida com a União, o Estado ele pode desapropriar. Ele pode simplesmente tirar aquela terra e falar, vou quitar a tua dívida aqui, se a terra valer a dívida dele lá, o Estado quita aquela dívida com a União, e aí pega aquela terra e coloca para fazer reforma agrária. Agora, se ela é uma terra que está legalizada e tal, mas ela não está cumprindo a função social, o Estado indeniza o dono da propriedade e pega aquela terra e coloca para fazer a reforma agrária. Tá? É um trâmite burocrático, eu não conheço muito sobre isso, tá? Não sou especialista, mas é mais ou menos assim que funciona. Não é de O graça, pessoal não, está tá? falando aqui que o MST em alguns momentos invadiu terras produtivas. E quando acontece isso, a gente não é a favor, não, tá? Oi? Então, dizer, quando o MST invade terras que são produtivas, a gente não é a favor. Isso, Mas produtiva do quê? Eu nunca vi o MST invadir terra produtiva. Tipo, mas que chegou lá, então, invadiu uma plantação de milho não, e outras coisas. eles ocuparam um terreno da União, não foi? A União estava até inclusive pedindo para que eles saíssem. Mas aquilo não foi uma ocupação, aquilo foi um protesto. Eles fizeram aquilo de forma de protesto, tá? Aquilo nem foi considerado, que foi para forçar assentar as famílias. Para o Estado Olha ali, achar né? uma terra para assentar aquelas famílias. Na verdade, aquilo era um protesto, Obrigado mesmo. tá? Não deixa de ser uma invasão, pô. Eu invadi e tornei produtivas. Quem Eu disse? invadi e tornei produtivas, sem pés de coqueiros. Não O entendi. bebê retirou o patrocínio da AgriShow. Eu achei muito bom. Eu vi essa notícia e eu achei muito bom.